Olá pessoal, hoje eu vim falar com vocês a respeito da glicemia e vou compartilhar diversos fatores do cotidiano mesmo, né, do dia a dia, fatores comportamentais e é claro, vou fazer um destaque especial para a questão também da questão dietética, né, ou seja, o fator alimentar, o que você come que influencia também na glicemia. Vai ser uma aula aí sobre várias questões a respeito, então se você aí está precisando controlar melhor a sua glicemia, se você aí fez o exame de sangue e deu aquela glicemia com sinal de alerta, assiste o vídeo, lembrando que isso não impede que você precise fazer uma consulta, um acompanhamento profissional, né, com o nutricionista, mas as dicas aqui serão valiosas, eu tenho certeza, então já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se você não me conhecia, se inscreve no canal porque eu sou nutricionista, por isso que eu falei eu vou falar de vários fatores, né, que afetam a glicemia, mas vou fazer um destaque para o fator nutricional, pelos motivos óbvios de ser a minha área. Então chega de papo, bora ao conteúdo. Então, como eu falei que seria uma aula, por quê? Porque olha só, vou compartilhar com vocês informações científicas muito baseado em evidências atualizadíssimas, já que é uma fonte, olha só lá embaixo, né, de uma publicação científica deste ano, agora de 2022. Então vamos lá. Aqui a gente tem, né, nessa figura, fatores comportamentais, biológicos que afetam a hiperglicemia pós-prandial. Pós-prandial é o momento pós-refeição. E a resistência insulínica. E aí ele diz que o CHO, né, é uma abreviação para carboidratos. Então veja, gente, aqui, né, mostrando ao centro, né, uma pessoa. Aqui ao centro é para representar a curva glicêmica, porque a nossa glicemia ela flutua, né, ao longo do dia, de acordo com o que a gente come. A gente tem que manter um nível de glicemia para ter uma glicemia saudável, mas ela vai flutuando, né? Então essa flutuação vai ser afetada por fatores como, veja só, drogas medicamentosas. Então, por exemplo, medicamentos que atuam, né, reduzindo a glicose, por exemplo, hipoglicemiantes orais, ou algum medicamento que a pessoa use que pode ter um efeito ali, né, às vezes não era o efeito primário do medicamento, mas o efeito secundário acaba acontecendo de ter uma redução da glicemia. Outros medicamentos que podem também desregular o metabolismo da glicose, né, como a questão do cortisol. Então, dependendo do medicamento, se você altera, né, o nível de cortisol do seu organismo, aumentando, você pode, na verdade, também gerar um aumento de glicemia. Ou seja, medicamentos têm efeitos, alguns efeitos dependendo, né, indesejáveis, então é algo que a gente tem que se atentar aí. A questão do dia, da noite. Veja, durante o dia, geralmente, né, é a janela de alimentação que a gente chama, né? Durante o dia as pessoas fazem os seus afazeres e à noite as pessoas dormem. Isso é, a princípio, o ideal. Inclusive entra com a questão dos princípios da crononutrição. Então, o que você come é o que vai determinar muitas vezes a sua glicemia. O que você come? E daqui a pouco a gente vai ver aqui, né, exemplos de fatores alimentares. Mas basicamente, né, o que você come, obviamente, interfere na sua glicemia, já que muitas vezes as pessoas têm problemas de glicemia, hiperglicemia, resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes, justamente por conta de uma má alimentação. Então isso é um fato. E bem como, né, ao longo da luz do dia, então assim, ao longo do dia, literalmente, né, ao longo do dia, durante a luz do dia, pela manhã, pela tarde, portanto, mas também o que você come durante a noite, né? Então, durante as 24 horas, o que você come ao longo de 24 horas, mas também ao longo do dia, como eu falei, né, também no sentido literal da palavra dia, e à noite. Porque também, dependendo do horário que você come, uma refeição pode ter um impacto diferente dependendo do horário que você consuma. Novamente, segundo os princípios da crononutrição, a gente também tem o efeito de acordo com o horário das refeições. Por isso que às vezes você ouve, né, tal horário não é bom comer isso, evitar carboidrato à noite, por exemplo. Tem um fundo de verdade, mas enfim, o papo agora aqui é explicar a imagem, tá? Então vamos lá. Fatores também, né, do corpo e da mente, como a questão
da individualidade biológica. Então tem pessoas que podem, né, responder de forma diferente a um mesmo alimento, a uma mesma refeição, porque existe uma característica individual, né? O nível de atividade física da pessoa, se a pessoa tem, né, doenças que coexistem, porque às vezes uma doença pode ter um efeito ali metabólico que pode acabar repercutindo na glicemia. A questão do peso, se a pessoa perde peso, se ela está ganhando peso, tudo isso pode interferir. E o estresse crônico, até porque o estresse crônico pode ter a ver também com o aumento dos níveis de cortisol, que pode gerar uma hiperglicemia. E aí agora chegou a parte que eu deixei por último, que é a parte envolvendo os fatores dietéticos, envolvendo a alimentação. Mas eu já peço a você aí que até agora, se você está gostando do conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe também o vídeo, né, porque vai ser útil para outras pessoas também. E aí, vamos lá, a parte dietética. O total de carboidrato. Eu cheguei a adiantar aí um pouco, né, do termo carboidrato, porque basicamente é o principal nutriente que impacta na glicemia. Isso não quer dizer que os carboidratos são ruins para a saúde, tá? Nada disso. Mas o total de carboidrato, ou seja, a quantidade que você ingere dentro das 24 horas, e também o tipo de carboidrato. Por quê? Porque os carboidratos têm impactos diferentes na glicemia. Então, nem todo carboidrato vai ter um impacto igual na sua glicemia. Então, vai importar a quantidade e também o tipo de carboidrato. Nós temos aí dois fatores que são o fator quantidade e o fator qualitativo. O teor também de proteína e de gordura também é importante, porque muitas vezes, né, quando você tem uma refeição ali rica em carboidrato, quando você quer melhorar o impacto glicêmico dessa refeição, é uma boa estratégia, né, acrescentar uma fonte proteica, por exemplo, fibra, né, não está citado aqui, né, o nome fibra, mas fibra é um tipo de carboidrato, né, um carboidrato não digerível, então meio que se subentende, né, quando a gente falou aqui sobre o tipo de carboidrato. Então, quando você acrescenta uma fibra, uma proteína, uma gordura boa, né, de uma boa fonte alimentar, quando você junta isso com o carboidrato, você tende a reduzir o impacto glicêmico dessa refeição. E aí tem outros fatores também citados aqui, né, como whey protein, nozes, polifenóis, vinagre, café, chás, iogurtes, que também são exemplos aqui de opções que podem ajudar a controlar a glicemia pós-prandial, a hiperglicemia, né, porque normalmente quando a gente come, a tendência é que essa glicemia aumente, principalmente se tem carboidrato. Então você comeu, dependendo do que você comeu, geralmente você aumenta a glicemia, e a ideia é você evitar picos glicêmicos para você evitar um quadro de resistência insulínica no futuro, porque quando você vai se expondo à hiperglicemia demais, de uma maneira descontrolada, né, isso pode gerar uma resistência insulínica. Então, para você evitar uma resistência insulínica, para você reduzir o impacto glicêmico pós-prandial, essas opções aqui podem ser interessantes, tá? E obviamente que também, né, a composição de nutrientes da refeição, porque aí entra aquilo que eu meio que já adiantei. Por exemplo, né, quando você consome um carboidrato, uma tapioca, gente, tapioca é só carboidrato. Então, quando você consome a tapioca pura, aquilo ali vai ter um impacto glicêmico que vai ser diferente quando você consome a tapioca com queijo coalho, uma tapioca de repente com atum, uma tapioca com ovos mexidos, porque aí você mistura, não só agora tendo somente o carboidrato, mas você tem uma mistura de carboidrato com proteína, com gordura, e aí você vai ter uma refeição mais equilibrada. Então isso é muito importante também, né? A composição da diversidade de nutrientes daquela refeição. Para você ter uma refeição mais equilibrada, tem que ter atenção a alguns aspectos aí. Então, às vezes a pessoa consome algo, né, achando que eu vou comer só uma coisinha aqui. Mas às vezes é melhor você comer algo mais caprichado, porque se é algo mais caprichado, que às vezes a pessoa leiga, né, entende que eu estou comendo mais, então vai ser pior. Depende. Às vezes algo mais elaborado, com mais outros elementos agregados, vai ser melhor para o impacto glicêmico do que você comer uma coisinha reduzida com uma tapioquinha pura, porque aí vai ter só carboidrato puro, que inclusive, né, na tapioca, que é o exemplo, é um carboidrato ali de rápida absorção. Então, na verdade, uma tapioca incrementada com um recheio ali saudável, ela vai ser bem melhor do que uma tapioca pura. Então, às vezes,
nem sempre menos é mais. Às vezes o menos, só uma tapioquinha, pode ser pior. Às vezes o mais incrementado pode ser menos impactante para a glicemia. Acho que deu para entender, né? E é isso, tá? No mais, eu vou indicar para vocês aqui, né, este material, este e-book aqui, que você pode adquirir aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Não tem nada a ver com diabetes, glicemia, é sobre reeducação alimentar. É, na verdade, uma forma de você contribuir financeiramente, né? Custa só R$ 9,90. Lembrando que é um e-book, é um produto digital. Quando você compra, você recebe por e-mail. Ao comprar, você contribui financeiramente aqui com o criador de conteúdo que entrega esses conteúdos maravilhosos para vocês. E pelo menos em troca você recebe algum material. É um material simples, né? Mas é mais visual do que textual. Mas pelo menos vai ter essa troca aí para você receber algo em troca. E é isso. Gostou? Se inscreva. Muito obrigado pela sua atenção. E qualquer dúvida, né? Eu tentei aqui ser ágil na explicação, mas espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, você pode perguntar. Agora sim, vou encerrar o vídeo e até a próxima.